Seja bem-vindo a bordo de mais um episódio do Improváveis Cast. E hoje a gente tem aqui mais uma vez a presença dela, que foi atendendo a diversas solicitações de pessoas que mandaram mensagens e realmente aceitaram o desafio. Queriam saber mais sobre como processualizar, como criar estratégias para que façam você prosperar no empreendedorismo e principalmente como superar o medo nessa caminhada. Então, atendendo a isso, quem já acompanha o Improváveis Cast sabe que o principal é contar a história de pessoas que saíram do ápice e tiveram o processo de quebrar o medo de abrir o seu próprio negócio. Só que hoje a gente está fazendo uma edição especial com a Grace e ela vai explicar exatamente como que ela fez. Então, não vai ter muita história. Se você quer saber toda a história dela, assista o episódio 1. E hoje a gente vai falar só sobre as estratégias. Então, Grace, prazer tê-la a bordo novamente. Obrigado por tirar um tempo para trazer essas estratégias. Eu que agradeço. Para mim sempre é uma alegria poder compartilhar tudo isso que a gente tem vivenciado e poder impactar outras vidas aí a sair dessa zona de conforto e fazer acontecer, né? Com certeza. Até eu estou aprendendo muita coisa. Ai, que coisa boa. Fico muito feliz por isso. É exatamente isso. É tomar a decisão de sair dessa média de improváveis e ir para um outro nível de se tornar imparável, né? Então, é lindo esse trabalho que você está fazendo. Já falei isso para você no primeiro episódio que a gente gravou junto há um tempo atrás, e para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui de novo com o teu público e dizer que esse projeto ele está só começando. Tem muita gente aqui que precisa desse conteúdo e eu quero falar para você: compartilha, cola, copia o link, cola aí nos teus grupos de WhatsApp, compartilha, porque a boa mensagem a gente precisa compartilhar. É muito legal isso que você falou. Às vezes, quando eu comecei a assistir conteúdo no YouTube, eu achava que a pessoa pedia para você inscrever no canal, para dar like, para compartilhar com pessoas, porque era para o ganho pessoal dela. Hoje eu percebo que não. O algoritmo do YouTube, ele não sabe, não adianta você falar assim, nossa, que legal, e comentar com o amigo. Se você não criar o link, não enviar ou não pressionar o like, o algoritmo não entrega para pessoas. Então, às vezes, é bacana você mandar diretamente para o amigo, mas às vezes aquela pessoa que você nem conhece e que o algoritmo vai calcular e enviar, vai fazer a transferência de todo esse conhecimento. Total. Então, bora lá! Bora! E aí, manda pergunta. Compartilha com a gente um pouquinho também, Fabrício, o que você analisa dentro de toda essa história que você vivenciou. Eu fiquei com essa curiosidade em relação ao teu chamado também, né? Você veio aí de uma longa carreira, e onde você tem, inclusive, palestras, você tem grandes entregas e que fala dessa questão do comando, né? E é muito incrível isso, porque você nada mais vivenciou esse comando na tua história e hoje você consegue entregar para empreendedores e empresários estratégias baseadas na tua vivência. Conta pra gente sobre isso também. Cara, isso foi algo que foi 100% o que aconteceu com você e com outros improváveis e que optaram por se tornar imparáveis. Eu não acreditava nisso. Eu achava que isso era... Não que fosse assim um ensaio, que fosse algo falso, mas eu não conseguia perceber essa conexão num nível em que Deus realmente passasse para você uma forma, vamos dizer assim, para você entender melhor, um download do que você deveria fazer. E eu lembro que era um processo que eu estava voando de Khabarovsk, na Rússia, e agora a Rússia está bastante em evidência, né, por uma condição ruim, mas... E eu lembro de eu decolar menos 29 graus com muita nevasca para ir para o Japão, e a gente ia passar 2 dias no Japão para esperar para resgatar pessoas no Havaí, que depois em um outro momento eu posso contar só para... que eu fui resgatar um casal de velhinhos que foi um aprendizado para mim maravilhoso lá no Havaí, em Kona. Mas eu cheguei em Tóquio e naquela noite eu tinha percebido que eu já estava 36 dias longe de casa. Uau! Aí eu já estava num nível de desconexão absurdo com a minha filha. O meu filho já falava muito para mim, pai, eu não vou querer ser aviador, eu gosto muito de voar, mas eu não vou ter coragem de ficar tanto tempo longe da família. Uau! Aquele dia eu fiz um negócio que eu já tinha ouvido muitas pessoas falando que fizeram, e eu vou te ser bem sincero, eu vivi muito tempo de religiosidade. Não que naquele momento eu não acreditasse. Tanto que Deus me ouviu porque era verdadeiro. Mas eu fiz um passo de fé. Não foi algo assim, eu vou fazer isso aqui porque eu sei que funciona.
E aí eu peguei, me ajoelhei no quarto, levantei a mão e falei, Senhor, se é verdade o que todo mundo fala, que se eu falar isso aqui tem poder, então eis-me aqui, Senhor, usa-me. E do mesmo jeito que foi para você, eu pensei, beleza, agora foi um plim, 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 Deus vai me entregar um download de um plano, esse plano de negócios vai vir pronto, eu já sei o que eu tenho que fazer, vai dar tudo certo. Dali para frente foi desafio, obstáculo, condições que teve que passar. Mas para encurtar a história, o que aconteceu? 3 pontos que para mim foram muito, muito marcantes. Esse, de eu ter feito essa ação. O segundo, quando Deus falou comigo no momento que a gente estava numa oração com pessoas que a gente ia fazer online, que se chamava Maná no Deserto. E com essas pessoas eles falaram assim, vamos se unir e vamos orar para que todos os aviadores que foram dispensados retornem ao deserto e que para aqueles que ainda ficaram, permaneçam. E nunca tinha acontecido isso comigo. Foi a primeira vez que Deus falou forte no meu coração e falou assim, não faz sentido. Eu levantei Moisés para tirar o povo do deserto e agora que eu estou te levando para outra direção, você está orando para voltar? Não é para orar para voltar. Você vai para uma terra que eu te mostrarei. Uau. E eu pensei, estou indo para a Itália, né? Tinha tirado o passaporte italiano, eu pensei, agora eu sou italiano. E, na verdade, a Ana falou assim, eu não tenho certeza para onde a gente tem que ir e eu vou orar de um jeito que eu nunca fiz antes. Eu vou pedir para que Deus, já que a gente não tenha clareza ainda, que ele feche todas as portas que não são para ser abertas. Não teve jeito de ir para a Itália. Uau. Eu já tinha empresa nos Estados Unidos de desenvolvimento humano, né? Criei uma empresa lá justamente para transformar as pessoas através de treinamento neuroemocional que eu estava aprendendo na universidade, fazendo mestrado em neurociências cognitivas. Porque eu queria, assim como você, extrair o máximo de entender como que eu podia ajudar o ser humano. E da mesma forma que aconteceu com você, Deus falou assim, não é assim. Não é pela parte intelectual. E aí eu fui apresentado à terceira esfera. Eu já tinha feito carreira assim, de vários níveis no mundo acadêmico. Eu já tinha feito vários treinamentos de desenvolvimento humano para aprender a comandar sobre o emocional, mas eu não tinha esse nível de conexão espiritual. E foi a partir dali que as coisas começaram a acontecer. Aí surgiu o programa Arte de Comandar, porque depois de 30 anos na aviação, eu percebi que eu tinha um domínio, digamos assim, ou um conhecimento em várias artes que estão dentro da arte de comandar. E por incrível que pareça, são 12 áreas também. Faz todo sentido. Me deu exatamente 12 áreas, do 12 novamente. E aí eu falei assim, caramba, a gente atua sobre tantas coisas, liderança, governo, comunicação, gestão de equipes. E aí eu falei assim, peraí, eu sei muito mais sobre isso do que eu imaginava. Então, eu posso colocar para as pessoas, da mesma forma que é feito assim, eu consigo transformar isso na vida das pessoas e entregar isso de uma forma processualizada. Que legal. Aí, dentro disso, surgiu o Decole na Vida, que é justamente entender que, na aviação, eu fiz uma analogia também. Na aviação, a gente tem um negócio chamado pino de controle. Ele trava os controles de voo. Não tem jeito de você assumir o controle. E aí, na arte de comandar, eu também falo a diferença de você comandar e de você querer controlar pessoas. E aí, eu comecei a usar a parte emocional de você remover o pino que está travando os teus controles para que você consiga puxar o manche eu fico imaginando a quantidade de histórias que você deve ter, do tempo que você passou, né? E trazer isso para realmente a tua vivência hoje, esse transbordar que você está tendo na vida de outras pessoas, né? E é muito legal isso, porque eu aprendi também na minha carreira que para ser um bom líder, o líder ele precisa ter uma boa comunicação. Então, se não tem uma boa comunicação, é quase que impossível eu mostrar a direção para a pessoa, porque a comunicação não é aquilo que você fala, é aquilo que o outro entende. Com certeza. Então, às vezes é o mais difícil de se aprender. E às vezes você fala uma coisa, você fala assim, não, mas eu falei, mas a pessoa não entendeu.
Então, uma das coisas que eu aprendi nesse caminho de liderar tantas pessoas e ter equipes de alta performance, que foi o que eu trabalhei sempre para ter, eu sempre quis ter as melhores, eu sempre trabalhei para levar elevar o nível profissional das pessoas. Então, eu tinha que entender que para atingir esse objetivo, eu tenho que ter uma comunicação clara. Então, se perguntar assim, dentro de um negócio, dentro de uma empresa, qual é a melhor coisa que o líder precisa desenvolver? A comunicação, é o posicionamento e a comunicação. As pessoas confundem muito essa questão do engajamento com a autoridade. Eu quero falar para você que esse posicionamento, o engajamento e a autoridade, quando você incorpora essa liderança que já é nata sua, tem gente que fala assim, não nasci para ser líder. Nasceu sim, todo mundo nasceu para liderar, porque na Bíblia fala, né, que você nasceu para governar. Então, se eu tenho que governar, eu tenho que saber liderar, eu tenho que governar sobre as minhas emoções, eu tenho que governar sobre a minha família, eu tenho que governar sobre a minha empresa. E aí eu comecei a entender que muitas vezes eu falava uma coisa, as pessoas entendiam outra e o resultado não chegava. Então eu falei, poxa, será que é as pessoas que estão erradas ou será que é a minha comunicação que está falha? Porque às vezes você quer que as pessoas tenham o mesmo nível de entendimento que você tem. E aí eu fui estudar canais de comunicação, eu fui aprofundar em um monte de coisa. E eu comecei a entender que eu, para ser uma excelente líder, eu tenho que me colocar no sapatinho daquela pessoa que está escutando. Eu tenho que fazer que a minha informação ela seja tão clara, tão clara, tão clara, que todos os níveis de pessoas e todos os níveis, todos os canais de comunicação, todas as personalidades entendam aquilo que eu tô passando, porque você só vai conseguir levar um time, fazer aquilo que você quer, se a missão tá clara, se a meta tá definida, se aquele alvo que você precisa focar, ele tá clarificado. Senão, sempre você vai ficar ali, ó, se desgastando. A gente tem um hábito lá no meu escritório. Todo dia cedo a gente faz ativação, cada semana é um. Então, antes de começar os trabalhos, tem uma declaração dos imparáveis, que eu coloquei lá um adesivo na minha parede, eles chegam cedo, eles fazem ativação, faz uma oração e aí vai pro jogo. Então, todos os dias eles têm que colocar no nosso grupo, mesmo quando eu tô viajando, como hoje, a foto da ativação feita com sucesso. Então, que legal. Eu busco isso todos os dias, porque a gente sabe que no dia a dia, dentro de uma equipe, acontece desafios, são circunstâncias da vida que acontecem. Às vezes não dormiu à noite, às vezes teve problema com o filho, com o marido, enfim, uma febrezinha, alguma coisa num filho, na mãe, às vezes já tira o foco, né? Então, a gente chega sempre, eu sempre trabalho muito isso dentro da minha equipe. Essa ativação diária, essa frequência de energia elevada, porque se você tem um time que não está na mesma frequência, você vai gastar mais energia para chegar onde você quer. Então, eu trabalhei muito, Fabrício, essa questão da comunicação e entender uma coisa, você que está em casa, que empreende hoje, entenda que a comunicação ela tem que ser clara. A comunicação ela tem que ser direta e sem rodeios. Tem gente que às vezes fica rodeando demais, falando nas entrelinhas, a pessoa não vai entender o que você está querendo. Então, quando você é clara com o marido, direta, com o filho, a orientação clara e objetiva, ela tira todos os aspectos aí de confusão que pode ter no ambiente, né? E o óbvio precisa ser dito. Então, sem dúvida. Sempre cuidar. Aquela coisa mais boba que você fala. Tem um livro que eu amo esse livro. O livro é muito bom, que é O Óbvio que Ignoramos, que é do Jacob que legal, que Petrie. legal. Ele fala justamente sobre coisas que parecem óbvias, muitas vezes para mim e muitas vezes para você. Sim. Então, como é óbvio para mim, eu não comunico. E o segundo ponto que é interessante de falar, você está falando sobre clareza. Na aviação, a gente estudou por muitos anos você falar para o controlador ou para outra aeronave. Isso é muito importante. Que você tem clareza, a gente falava comunicação 5x5, porque era do nível 1 ao nível 5. Então, você falava da intensidade e da clareza, altura e clareza. E agora você falou de clareza. E hoje você não usa mais isso. Alguns utilizam, porque eles chegaram à conclusão do seguinte... muitas pessoas vão falar para você assim de uma maneira muito alta, mas não é clara. E muitas vezes, especialmente quando Deus fala com você, ele vai falar com você assim, de uma maneira mais tênue, mais baixa, mas bem clara. E aí é isso que na aviação a gente percebeu. Muitas vezes a mensagem vai chegar mais baixa. Às vezes por uma característica comportamental, uma característica de perfil, a pessoa vai falar baixinho. E por incrível que pareça, a gente, tanto eu quanto você, nós temos essa intensidade. E quantas vezes você se conectou com pessoas que te deram uma mensagem com total clareza, total profundidade. E era aquela pessoa que olha para você e fala assim, poxa, Grace, olha só isso aqui e tal.
Então, às vezes, não é a intensidade que você coloca, mas sim a Não clareza. é o tom, a intensidade, mas é o que você está realmente querendo levar ao teu time, né? E eu acredito muito que a liderança, ela parte desse princípio, né? De você entender o que o outro busca, o que aquela pessoa que está na tua equipe, aquela pessoa que está no teu time, tem como meta, tem como projeto, porque quando a pessoa se envolve com o teu projeto, é onde ela vai fazer a coisa acontecer. Então, para mim, essa questão da liderança dentro de um negócio, dentro de uma equipe, essa questão de delegar, de criar rotina, eu aprendi durante a minha história que eu precisava duplicar o meu método. Eu tinha um método que eu fazia e dava muito certo. E eu falava, nossa, mas por que as pessoas fazem e não dão certo? O que acontece ali no caminho? E eu comecei Acho que essa é a pergunta que mais não quer calar, né? Que não quer calar. Por que não deu certo? Hoje eu entendo muitas outras coisas por trás, mas quando você quer vencer no braço mesmo, vamos lá na habilidade, no desenvolvimento da habilidade, você vai na repetição, tá? Você vai na mudança de hábito, na repetição, na constância, todo dia fazendo, doa quem doer, você vai fazer. Isso é estar comprometido com você, com aquilo que você quer. Então, vai ter esse processo, que você vai catar braçal, como a Grace fez lá atrás, e todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Eu colocava meta no dia e não voltava para casa enquanto não batia aquela meta. Então, eu era muito radical comigo. E eu entendi que se eu não fosse assim, eu ia ficar acomodada. Então, eu fiquei uma longa data forçando esse hábito novo de comprometer comigo, de se comprometer com aquilo que eu falo. Porque eu estava até essa semana... na minha live das 6h12 da manhã, falando sobre os provérbios, né? E lá fala muito, Salomão fala assim, de ter a lealdade. O que é essa lealdade? É ter a lealdade não é só com a outra pessoa, é ter a lealdade com você, com a tua palavra, com aquilo que você se comprometeu a fazer, aquela academia que você ficou de ir, aquela comida que você falou que não ia comer mais, aquela situação, porque se muitas pessoas que estão aqui assistindo não acreditam nem nelas mesmas. Isso é verdade. E por incrível que pareça, nós somos quem mais... Nos enganamos. De produzir. Mas aí vamos lá. Por que eu não acredito em mim? Porque eu falo assim, a partir do dia 1º de janeiro eu vou fazer uma caminhada todos os dias. Você não faz. O hábito velho vence você. E aí, você também não acredita em você. Isso é verdade. E você quer que as pessoas acreditem em você. Então, enquanto você não honrar aquilo que você fala... vai ficar mais difícil as pessoas acreditarem em você. Isso, para mim, é autoridade. Então, a autoridade você constrói, a autoridade você desenvolve, esse engajamento que as pessoas buscam no time. Ah, por que meu time não é engajado? Por que eu não produzo tanto? Por que as coisas não acontecem? Justamente por isso, porque talvez você não está cumprindo com aquilo que você está prometendo. E é nas pequenas coisas, é nas coisas mais óbvias. Por exemplo, se eu disse que ia chegar para uma reunião às 8 eu tenho que estar lá. Exato, você é a primeira que tem que dar o exemplo de como isso tem que ser feito. Porque não é só o que você fala, é aquilo que você faz. E como que é liderar pelo exemplo? Porque eu imagino que muito o fato de você, se você não assistiu o episódio 1, a Grace falou sobre essa questão de você comandar sobre 117 mil mulheres. Não foi só 117, foram 117 mil. Como que técnicas você utilizou? O que você implementou? Essa duplicação que eu acabei de te falar. Então, o que eu entendi? Se o modelo que eu fazia dava certo, se eu tinha mudado a minha mentalidade na marra ali, sem técnica nenhuma ainda até então, depois quando eu fui estudar, eu falei assim, meu Deus... eu já fazia isso é PNL. Isso é neurolinguística. Meu Deus, isso aqui está escrito aqui nesse livro, eu já fazia sem saber. Eu acredito que o Espírito Santo ele foi me treinando, foi me moldando a longa data. E eu comecei a ser obediente àquilo que estava gritando no meu coração. E aí foi muito legal que chegou um dia que eu falei, nossa, eu preciso criar um processo. Porque sem processo, eu sempre vou falar. E esse você pode, você é capaz, vamos pra cima, chega uma hora que cansa. É verdade. Cansa, porque tudo bem, vamos fazer, mas vamos fazer o quê agora? Vamos pra onde? Qual que é a direção? Era a mesma pergunta que eu me fazia quando as pessoas falavam, você precisa agir, mas pra o onde? que é agir? Pra onde? Qual direção? O que eu preciso fazer? Intensidade? E aí as empreendedoras que começam a empreender, tem o grande sonho falso de achar, comecei um negócio e vai dar tudo certo. As pessoas não vão bater na tua porta. Você tem que entender que abriu o teu negócio, você vai ter que sair, você vai ter que pedalar, você vai ter que se reinventar, você vai ter que ir de ônibus, de passarinho, de avião, não sei como é que você vai ter que fazer, mas você vai ter que engatar o teu negócio.
E é possível, porque se você tem atendimento, se você tem persistência, se você tem desenvolvimento de habilidade, desenvolvimento de mentalidade, a coisa vai acontecer. Mas nada supera o trabalho, nada supera a ação. Então, se eu não tenho ação, não tenho resultado. Ai, tô deprimida, eu vou dormir até 9, 10 horas. Desculpa, o mundo lá fora já tá desde as 5 funcionando. Então, se você ainda tá dormindo, você já perdeu 4 horas de produtividade, enquanto pessoas estão... E aí, tem pessoas que olham pra mim e falam, nossa, você teve sorte. Não tinha sorte, tive muito trabalho. Verdade. Né? E com muito orgulho eu falo, sabe, Fabrício? Havia dias que eu saía de Sinop, no Mato Grosso, eu ia até o Rio Grande do Sul, de carro. Com filho pequeno dentro do carro, com brinquedo. E muitas vezes, nem dinheiro para pôr a gasolina eu tinha. Chegava até um ponto de responsabilidade, mas a fome pelo meu crescimento era tão grande que eu não me importava com aquilo. Eu enchia o carro de produto atrás, colocava o neném na cadeirinha e partia. E aí eu ia parando nos postos de gasolina para abastecer e vendia o produto, abastecia. Era loucura o que eu fazia. Por quê? Porque o meu desejo de mudança ele era intenso. Então, o que eu vejo muitas vezes, as pessoas querem ter sucesso, mas não querem pagar o preço do sucesso. Exatamente. E eu noto que você está falando uma coisa que eu lembro que até no outro episódio a gente comentou, que é a execução. Qualquer pessoa tem capacidade de execução, desde que ela se proponha a aprender. Eu falo muito também no meu treinamento sobre a diferença de você ser persistente e insistente. Insistir é você querer fazer sempre do teu jeito, da mesma maneira e menosprezar a informação. Tem um livro básico, muito fácil de ler, que é A Boa Sorte. E lá ele explica que a boa sorte é você alinhar a sorte com as oportunidades que você tem. Aí sim você tem a boa sorte. Então alguém te falou, faça assim, melhore aqui, ajusta ali. E você se propôs ser moldada. E foi isso que transformou a execução em resultado. Exatamente. Porque senão você faz. Eu faço e não dá certo. Mas precisa de ajuste. Para mim, a sorte, eu falo assim, a sorte é você estar no momento certo, na hora certa, preparado. Porque se você tá no lugar errado, na hora errada, e chega a sua oportunidade, e você não tá preparado, aí é culpa que você não tem sorte? Não, as oportunidades às vezes estão passando na tua vida e você não tá vendo. Tá tendo situações na tua história que tá acontecendo e você não está vendo. Você não tá conseguindo enxergar. Por quê? Porque você está vivendo num modelo de repetição. Então, eu dei uma tarefa esses dias que o pessoal pirou na live, uma coisa tão boba, mas um monte de gente descobriu uma coisa. O que eu falei para essas pessoas, Fabrício? Você mora num bairro, você mora numa cidade, você mora num lugar. Todos os dias você levanta para ir para levar filho na escola ou para ir para o teu escritório. Qual que é a tendência? De fazer sempre a mesma rota. Fazer a mesma rota, porque é mais fácil. Às vezes nem é a mais fácil, mas você pensa que é mais fácil. Por quê? Porque o teu cérebro já está acostumado, já está confortável com essa rota. Então é muito mais fácil. Você nem vê que você está dirigindo quando você vê se já chegou no lugar. Porque você vai em estado de hipnose total. Você vai dirigindo, você nem sabe para onde você está indo, você chega. E agora você falou um negócio bem interessante, que muitos de vocês com certeza já passaram por isso. Você fica tão no automático que daqui a pouco você tá indo e a tua mente dá uma devagada e daqui a pouco, quando você volta a consciência, fala assim... Nossa, passou um monte de carro, nem vi. Como é que eu dirijo? Como é que eu cheguei até aqui? Isso, quando não tá com o celular ajudando alguma mensagenzinha, né, no caminho. E aí, o que eu falo disso, né? Coloca a experiência para você desenvolver isso. Começa a criar novas rotas, novas trilhas neurais na tua cabeça. Então, ok, eu vou sempre por esse caminho, hoje eu vou fazer outro, totalmente diferente. Você vai se perder um pouquinho, sai um pouquinho de casa mais cedo, para poder fazer rotas diferentes, porque você vai descobrir um monte de coisa que tem ao teu redor e que você não tinha visto. O dia que eu dei essa tarefa na live, foi muito engraçado, que eu não parava de receber. Gente, descobri que atrás da minha casa tem uma padaria que eu não sabia, tem um mercado que abriu, eu não tinha visto, tem não sei o quê. E as pessoas começaram a tirar foto de coisas que tinha ao redor, de forma muito próxima, e que as pessoas nunca tinham observado. Porque a gente se acostuma com tudo na vida, Fabrício, com as coisas boas e com as coisas ruins. Isso é verdade. Talvez as pessoas que estão aqui assistindo estão acostumadas com os resultados medianos que vocês estão tendo. E você pode potencializar, mas você precisa colocar energia, frequência alta, direção no teu negócio. E aí chegou uma época do meu negócio que eu falei assim, eu preciso duplicar isso aqui, eu preciso ter um resultado diferente. Eu tinha um resultado, eu comecei a cada 10 pessoas que eu falava, eu fechava com uma.
Aí a prática, habilidade, estudo, me conectei a pessoas, fui buscar conhecimento e treino, é quilômetros rodados. É quilômetros. Que eu chamo de horas de voo, Você né? é de horas de voo. Da aviação é horas de voo. É, horas de voo. E aí, o que acontece? Já chegou um tempo que a cada 10 que eu falava, eu fechava 8. Uau. Opa, então eu tô tendo uma técnica nova aqui. Eu tenho que duplicar isso pro meu time. E aí não entender que isso é mérito só meu. Se eu tenho algo que eu sei fazer e que dá resultado, eu tenho que duplicar isso no meu time. Não importa com que você trabalha, você pode duplicar as pessoas. Isso é transbordar em outras vidas. Então eu comecei a anotar num planner, construir um planner para mim no Word. E todos os dias eu anotava tudo que tinha dado certo. 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 Todos os dias por 2 anos. Cara, excelente você falar isso. Porque no meu método eu falo para a pessoa, eu chamo de metrificar. Nada mais é do que você tá metrificando o que deu certo e o que deu errado. O que deu certo e o que deu errado. Eu fiz isso por 2 anos e aí eu lancei esse material pro meu time. Porque para ter um time de alta performance e vender mais de 46 milhões de reais em um ano com pandemia de batom, porque os produtos que eu vendi eram produtos com valor barato. Não é igual você vender um terreno, uma casa, um carro, que acumula rápido. É um batom de 30 reais. Então, para você vender 46 milhões de reais em batom de 30 reais, é muito batom. É muito produto que você tem que faturar. E o que eu fiz? Então, eu construí essa rota. E treinei. Treinamento intensivo, seleção rígida, treinamento intensivo. Aí o combate é fácil. Então, eu entendi que eu precisava treinar, motivar e inspecionar. O líder ele tem que treinar, motivar e inspecionar. Por quê? Porque às vezes você treinou e você acha que a pessoa entendeu. E aí é onde entra a inspeção para ver se a sua comunicação tá boa. E se a pessoa realmente entendeu aquilo que você tá falando. E aí eu pratiquei esse planner durante muito tempo. E aí, o que aconteceu? Elas criaram uma rota de sucesso. Uau! Então, elas começaram a repetir tudo. Então, tinha lá a lista de coisas que tinha que fazer no dia. Falar com 5 pessoas, ligar para 3, colocar produto em tantas pessoas, fazer isso. Eu fiz uma lista de atividade. Todo dia, durante o ano inteiro. E aí, vai falar para mim que não dá certo o negócio? Não dá certo se não seguir o plano. Aquele planejamento que você fez, você começar a ter o ano, só com aquela listinha, sem ter um fechamento do ano anterior, sem ter uma projeção de crescimento no teu negócio, sem ter uma divisão das metas mês, ano, trimestre, dia, sem ter um olhar para o número que você quer alcançar, desculpa, você não está tendo um negócio, você está brincando de negócio. Então, você precisa entender que para ter um negócio, você precisa olhar para o teu negócio como negócio. E isso é muito sério. Então, eu tenho número para tudo, E a minha equipe, hoje... Nós temos uma meta de vidas para impactar esse ano. Deus me deu uma meta de vidas para impactar esse ano. E eu tô lá. Nós temos um dia que você for no meu escritório, se Deus quiser, você vai lá em breve. Vou sim, eu tenho lá um adesivo na parede e a cada 10 vidas transformadas, a gente pinta um leãozinho lá na parede. Que legal. Para ter visualmente que a gente está conseguindo realmente fazer a nossa missão. Então, o teu time ele precisa saber qual é a tua missão. O teu time ele precisa vivenciar a missão junto com você. Para que faça sentido isso. Então, Fabrício, falando assim, essa entrega, né, que o pessoal tinha essa dificuldade, né, das perguntas que você recebeu, sobre esse engajamento. Então, essa construção de autoridade, o engajamento com o time, vem de todas essas ações. E aí, o exemplo é você entender que aquilo que você vai ensinar, você tem que ter vivido. Você entrega um treinamento incrível. Por quê? Porque você vivenciou isso. Exatamente. Você passou pelo fogo, você passou pelo processo, você pagou o preço de estudar, de fazer o curso, de hora... Quantas horas de voo? Foram quase 15 mil horas de voo. Uau! Quase 15 mil. E é engraçado que o que você definiu nada mais é do que esse ciclo da perícia, né? Porque quando você chega no nível de perícia, você inverte. Você viu que, sem querer, acabou ficando o famoso princípio 80-20 invertido, né? Total. Antes você fazia 80% que não dava resultado, só tinha 20%. Exatamente. Quando você processualizou, treinou a equipe, você entrou no inverso. Com 20% daquilo que você usa, que realmente é o que dá resultado, te deu 80%. Exatamente. 8 de cada 10, 8 você fechava. Sim. E tinha... Eu queria te perguntar 2 coisas antes de encerrar.
Primeiro, eu queria que você falasse sobre o propagar do teu método, como alcançar mais pessoas, porque você falou que você tem 600 pessoas hoje que aprenderam a propagar. Por que isso? Porque eu vejo que uma das maiores dores dos empresários e empreendedores é deixar um legado, é transferir, é poder delegar para as pessoas. Rapidamente, assim, como que você... Eu acredito, assim, que as pessoas, elas estão buscando movimentos, sabe? As pessoas querem estar conectadas a pessoas que têm energia. Uma pessoa, ela não vai se conectar a outra pessoa que não passa energia, frequência alta. Então, eu comecei esse movimento Despertar no 12, que acontece todos os dias 6h12 da manhã, de segunda a sexta-feira. E ali começou de 1.000 a 3.000 pessoas por manhã acordar às 6h12. Quando Deus me entregou esse movimento, eu falei, que loucura é essa? Quem é que vai acordar às 6 horas da manhã para assistir live comigo? Agora é minha chance de acordar mais tarde, fazer um monte de coisa que eu tô em um momento totalmente diferente da minha vida. E Deus falou, não, é 6h12 mesmo, porque é despertar, não é no meio do dia, é despertar no 12. E aí eu coloquei 6h12 o horário e comecei. E quando eu comecei, eu falei, meu Deus, quando vai parar? Quando vai acabar? E o negócio, eu falei, tá, pra quanto tempo? E as pessoas perguntavam, quando acaba? Até quando? E Deus falou no meu coração, sem data pra acabar. E eu falava, meu Deus, de onde eu vou tirar tanto conteúdo pra continuar? E aí, o que acontece? Dentro desse movimento de live todos os dias, eu comecei a sentir muitas pessoas precisando de cuidado. Porque não é só o falar, é o cuidado com aquelas pessoas. Pessoas precisando de uma atenção, de uma palavra, de um desenvolvimento. E aí eu comecei a dar oportunidade para aquelas pessoas que estavam na live, as mais engajadas, de serem anjas. E essas pessoas se tornaram anjas. E aí a gente começou a fazer treinamento com essas anjas. Eu comecei a entregar treinamentos semanais inicialmente. Agora a gente faz a cada 15 dias ou a cada mês, depende da minha agenda. Então eu treino essas pessoas para serem anjas de grupos. E esse trabalho eu já tenho há mais de um ano, onde essas 600 anjas criaram grupos, colocaram pessoas e cuidam de outras pessoas. E aí elas assistem, e aí tem as responsáveis, tem as gerentes, tem as que copiam o conteúdo, que vão digitando o conteúdo e transbordam nas pessoas. Então, elas... a gente se organizou. Então, vai ter um método SSS, por exemplo, que é o método que a gente faz sempre aqui em São Paulo, ou lá em São José do Rio Preto, que é um método que é sucesso sem estresse, que a gente chama. Essas anjas já entram em intercessão uma semana antes, de hora em hora. Então, o evento vai ser sexta-feira que vem, elas já estão uma semana, 24 horas de oração, no 12, por cada pessoa que está pensando em vir, que está saindo de casa. Porque a gente entendeu que é muito além só disso que a gente vive aqui. Nós somos criaturas espirituais, não tem como fugir disso, né? Então, é isso, delegar, treinar e inspecionar. Para mim, essa é a base da gestão de pessoas. Você tem que treinar, delegar, inspecionar. E tem mais uma coisa, motivar, né? De alguma forma motivar, porque as pessoas, elas, se você só cobrar também, às vezes as pessoas vão cansar em um momento. Então, essa motivação, ela tem que existir. Mas não é só a motivação de falar, você pode, não. A motivação de estar em você, motivado, para que a tua frequência transborde nessas pessoas. Então, esse movimento foi assim, acontecendo, fluindo, e aí já tem os grupos de homens, grupos de mulheres, e o negócio foi desenvolvendo numa proporção que eu também não entendo. É só Jesus para explicar. Não, é muito legal isso que você está falando, e até a gente está chegando no final, infelizmente, e eu vou encerrar com uma pergunta e aí já vou te dar a honra de fazer o encerramento do Improváveis Cast. Eu sempre falo para as pessoas, e hoje eu tenho aplicado isso também, não só no meu método, mas em mentorias para empresários, do que eu tinha constatado em pesquisas científicas. E ainda que o nome possa ser um pouco diferente, me parece que o que você constatou depois de tanto tempo é essa questão de você acolher, que é o que essas anjas hoje fazem, mas também gerar o senso de pertencimento para que as pessoas entendam, eu sou pertencedor, então eu faço parte disso, eu estou conectado a essa missão. Então eu queria que você falasse um pouco sobre se isso faz sentido, e é isso que exponencializa os resultados. Isso. E quais foram as técnicas que você usou para você fazer o acolhimento, tornar elas pertencedoras
e exponencializar. E aí você pode... É a criação de movimento que a gente fala, né? Você tem que criar um movimento, você tem que levantar uma bandeira. E isso não é fácil de fazer, mas é possível fazer. E se você quer ter resultado, você tem que levantar a tua bandeira dentro da tua empresa, dentro do movimento que você está fazendo, dentro daquele projeto que você tem nas mãos para fazer acontecer. Então, esse movimento, essa frequência, ela vai sendo criada por você e estimular essas pessoas é fazer nada mais, nada menos do que essas pessoas acreditarem em você. Como que eu faço alguém acreditar em mim, ser engajado com esse projeto que Deus colocou na minha mão? É nessa construção de autoridade que a gente falou. É a maneira que você se veste, a maneira que você fala, a maneira que você se posiciona, a maneira que você olha, o tom da sua voz, a forma que você honra com a sua palavra. Então, tudo isso forma essa confiança que as pessoas têm em você. Você constrói essa confiança que as pessoas têm em você. Então, quando você vai construindo isso com o tempo, vai havendo um engajamento cada vez maior, porque as pessoas vão vendo verdade nisso. E aí, eu comecei a fazer encontro com elas, treinar elas para cada vez mais elas estarem mais engajadas. E também, eu mando mensagem frequentemente nos grupos. A minha equipe está em todos os grupos. Então, eu tenho uma pessoa só para cuidar desses grupos. E é onde ali é um projeto totalmente social, porque eu não tenho ganho com isso. E é verdadeiro. E verdadeiro. É fidedigno. Não é simplesmente aquelas técnicas que a pessoa fala, abre um grupo do Instagram, do Telegram, ou do... Que aí as pessoas Não, dificilmente tem algum tipo de venda ou coisa ali dentro. Só quando é alguma coisa que realmente que elas precisam. Por exemplo, quer desenvolver a mentalidade? Gente, tá lá no meu Instagram. Tem lá o processo método SSS. E aí agora, daqui uns dias, a gente vai ter o DNA Business Woman, que é um evento de empreendedorismo. Ou seja, você vai lá, vai aprender sobre marketing, vai aprender sobre gestão, vai aprender com Christian Barbosa, da Tríade do Tempo. Nossa, esse cara é muito bom. Maravilhoso. Vai aprender sobre gestão de tempo, vai aprender sobre produtividade. Aí vai ter lá profissionais e profissionais que vão entregar sobre coisas que são habilidades. Então, a gente tem que desenvolver a nossa mentalidade para acreditar na gente, acreditar no produto, acreditar no nosso negócio. E, em paralelo a isso, acreditar que se você não desenvolve habilidade, tem coisa que é o que você falou. Você começou o podcast a primeira vez, você não tremeu, não foi difícil. É algo novo. Mas foi a mentalidade, como você falou, que fez acontecer. Fez você ter a coragem. Várias coisas que eu não teria coragem para fazer. Pronto. Eu falei assim, não, vai acontecer. Isso. E aí a participação do meu filho fez total diferença. Porque ele falou, não, eu vou te ajudar, a gente vai fazer acontecer. Que lindo. E agora vai sair a edição do Spotify. Então, tá para ser lançado. Você que está assistindo, fica ligado que vai liberar o Spotify. Acompanhe através do Instagram, que eu vou informar o dia do lançamento. E aí, para quem quer, como você falou, tá deslocando para o trabalho, tá numa viagem... Vai ouvindo algo que tem sentido, gente. Vai ouvindo coisa que você tem sentido. Olha, lá em casa, eu não sei nem para que tem TV ainda, mais para as crianças, de vez em quando, assistir algum filme. E ainda olha lá os filmes, porque eu olho todos os filmes que são assistidos lá na minha casa, né? Então, não é qualquer filme, não é qualquer história. Meu filho, o pequeno, tem 6 anos, não é qualquer coisa que eu permito ele assistir. E eu ensino ele o porquê que ele não pode assistir. Não é só porque a mãe é ruim. Isso é o mais importante. E a gente vai ter história aqui para contar, não tem que marcar bastante podcast, porque a gente vai entrar no assunto de família aqui, a gente vai aprofundar demais. Tem muito conteúdo aqui pra gente entregar para vocês. Mas, o que eu quero falar é assim... Você precisa entender que para a tua vida ter sucesso, você precisa estar no governo da tua vida, no governo das tuas emoções. Você precisa ter posicionamento. Sem posicionamento, tem pessoas que comunicam o fracasso constantemente, no jeito de andar. Se eu estivesse aqui falando assim para vocês iam estar tendo algum olhar? É a postura, é o jeito que você anda, é o jeito que você se posiciona na vida que você vai engajar pessoas a viver com você ou não. Entenda uma coisa, líder, empresário, pessoa que está aqui assistindo a gente hoje. Pessoas não seguem pessoas sem vibração, sem energia. Pessoas não seguem uma pessoa que está se arrastando. Então, coloca entusiasmo, coloca que se você quer dinheiro, você tem que colocar energia. Se você quer sucesso, você tem que colocar energia. Se você quer um casamento bem-sucedido, você tem que colocar energia. Se você quer filhos bem-sucedidos, uma família perfeita, você tem que colocar energia. E eu vou te falar, às vezes o Juan, meu filho, o pequeno, às vezes eu chego em casa, eu tô exausta, porque eu acordo 4h50 da manhã na minha casa, encerro os trabalhos às 9h. Nós dormimos 9 horas da noite todos os dias. Às vezes eu chego em casa às 6 horas da tarde, eu tô exausta.
mas é o meu momento com eles. Eu tenho que buscar minha energia da onde tem, da onde não tem. Não vou chegar e falar, a mãe tá exausta, preciso deitar aqui. Não. E eu tive que aprender isso também. Gerir essa emoção. Hoje eu vou... Acabou pra mim. Vou dormir, vou descansar. E aí, a coisa mais importante, que é a tua família. Você não cuida? Lá em casa, eu e meu marido, a gente tem uma cultura que a gente fala o seguinte. A nossa casa tem que ser a nossa empresa mais bem-sucedida. Então, é a nossa melhor empresa. É a nossa maior empresa. É a empresa mais bela que tem. Então, é aquela empresa que eu tenho que dedicar mais energia. Porque, às vezes, as pessoas... E eu vim disso, né? De dedicar 1000% aqui durante muito tempo. E, às vezes, aqui não tem esse entendimento. Então, hoje eu tenho esse entendimento. De fazer o quê? Essa gestão de tempo. Então, busquem eventos que vão transformar a sua habilidade. Busquem eventos que vão mudar a sua mentalidade. Se eu puder estar no teu processo de evolução, vou ficar muito feliz. Mas se não for eu, busque com outra pessoa que faz sentido para você. Assim como o Fabrício tem aí as mentorias dele, tem o direcionamento dele, tem os treinamentos dele. Busquem pessoas que fazem sentido e que vão elevar o teu nível profissional, pessoal e familiar. Não busque aprender com uma pessoa que às vezes foi ali, fez um cursinho e está replicando sem uma vivência de vida. Isso eu vejo muito. Eu vejo porque eu participo de milhares de eventos no Brasil inteiro. E aí eu chego lá e falo assim, meu Deus, cadê o conteúdo? Tudo bem, fez ali um cursinho e tá replicando aquele método, mas cadê a vivência dessa pessoa? Cadê essa história? Cadê onde começou, da onde veio, para onde vai? Porque é muito fácil eu pegar um livro e replicar aqui para você, mas eu quero saber da vivência, na prática, que é o que eu falo muito isso. Você sabe... Quantas coisas você aprendeu dentro da aviação? Quantas emoções você teve que aprender a superar? Quantas vivências você teve que passar? Quantas vezes eu ouvi não? Quantas vezes eu fui humilhada diante de situações? Quantas vezes eu passei por situações terríveis assim, que eu tive que ter um índice de VP muito rápido. De falar assim, não, vamos... foi muito engraçado. Ontem a gente estava lá no evento, ontem à noite, uma menina do meu lado falou assim, eu preciso ir embora porque meu carro está no estacionamento e agora eu quero ficar, mas eu não quero ir. E eu percebi o quê? Que ela não estava conectada nem no evento e nem no carro, e nem resolvendo o carro. E ela repetiu aquilo umas 5 vezes. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, o que é o pior que pode acontecer? Fecharem o estacionamento e meu carro fica lá trancado. Falei, tá, e aí, o que você vai fazer se acontecer o pior? Falei, conecta aqui, você tá aqui, aproveita esse momento aqui. Depois você resolve o carro. O carro ninguém vai catar o carro e levar embora. Vai ficar lá no estacionamento guardado. Se fechar tudo amanhã, você dorme aqui. Amanhã você pega o carro e vai embora. Totalmente. Pronto, solução. Vamos focar na solução. Porque Sempre que você focar na solução, acontece. A tua mente ela fica num looping e você não faz nem o que precisa ser feito e nem outra coisa. E ainda perde os dois momentos. Sem dúvida. Então, que você possa estar cada vez mais conectado, alinhado em espírito, alma e corpo, para que você viva isso na tua história, na tua empresa, na tua família. E para mim é uma grande alegria estar aqui e falar para você, comece a escolher quem você escuta. Comece a ter esse olhar realmente de ir para um próximo nível. Você nasceu para governar, você nasceu para ser grande, você nasceu para poder ter todo o sucesso e abundância dessa vida, porque você é filho do dono de todo o ouro e toda a prata desse mundo. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe, a gente se encontra por aí. Obrigada, viu, pelo seu convite mais uma vez, e que você possa continuar prosperando esse canal, que você não desista nunca. Amém. Que você todos os dias tenha a coragem, a disciplina de estar aqui, porque pessoas precisam disso que você tem aí dentro guardado, que você batalhou muito para conquistar. Parabéns. Excelente. Muito obrigado. Eu que me sinto honrado, a audiência também, com certeza, por ter um segundo podcast falando todo esse teu ensinamento. Foi mais um Improváveis Cast e agora Imparáveis também, com essa dica da Grace. E gostaria de pedir para você uma gentileza. Se você gostou desse vídeo, se você quer ajudar a propagar toda essa informação, se inscreve no canal, já aperta o like e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Esse foi mais um Improváveis Cast e até a próxima escala. Isso aí. Tchau, gente. Tchau.